Abre a Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, apenas o versículo de número 23. Depois nós vamos ler capítulo 14, Lucas 9, aliás, o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Repetindo, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Capítulo 14. A partir do verso 27. Capítulo 14, a partir do verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a poderem acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Até aqui. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, tua palavra acaba de ser lida, Pai. Tu já falaste muito comigo no dia de hoje. Agora peço-te e fale com o teu povo aqui reunido. Fale com cada um, Pai. Que a tua palavra caia em boa terra. Que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para fazer o que lhe apraz, pois reconhecemos que a tua vontade é boa, perfeita, agradável.
Que teu Espírito fale por mim essa noite. Que eu seja apenas um instrumento. Esse é o meu pedido. É a minha oração. E que essa palavra venha, Pai, confrontar, mas venha também encorajar, Pai. Essa é a minha oração. Fale com cada um aqui neste lugar, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós estamos chegando aqui na décima ministração, cujo tema é o que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de seus seguidores, de seus discípulos. E hoje nós vamos falar um tema que, infelizmente, para muitos, é um tema desagradável. É um tema que tem desaparecido, que tem se tornado obsoleto em muitas igrejas. Nós vamos falar sobre tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz e segui-lo. O que Jesus espera de seus seguidores? A resposta de hoje é que eles tomem a cruz e o sigam. Há um provérbio, há um adágio popular que diz que não se pode julgar um livro pela capa. Creio que todos já ouviram esse adágio. Não se julga um livro pela capa. Entretanto, eu conheço muitas pessoas que fazem exatamente o contrário do que diz esse provérbio. Infelizmente, muitos julgam o livro pela capa. E por que eu estou falando isso? Eu trouxe aqui o meu primeiro livro, que foi lançado em 2010, junto com o pastor Cícero. Está em o nosso primeiro livro, Memórias Póstumas dos Protestantes. Esse foi o meu primeiro livro. E eu recebi, irmão Vilmar, pastor Limpo, muitas críticas pela capa do livro. O meu livro foi julgado pela capa. Por quê? Por causa da figura da cruz. A cruz ainda causa certa rejeição no meio evangélico. Infelizmente, talvez, pelo uso excessivo no catolicismo romano da cruz, talvez a rejeição se explica por isso. Até um marqueteiro, ou, deixa eu corrigir, um especialista em marketing, ele me chamou, é um dos maiores vendedores de livros do nosso estado. Ele me chamou e falou o seguinte: pastor, o seu livro é bom, mas a capa está espantando o público. Alguns chegaram até a afirmar: esse livro aí não é de pastor evangélico, esse livro é de padre. Julgaram o livro pela capa, por causa da cruz. Mas hoje eu quero falar, pastor Júnior, embora a essa repugnância à cruz, eu queria fazer uma afirmativa aqui. A Igreja de Cristo é a comunidade da cruz. Não existe
discipulado sem cruz. Não existe religião pura, imaculada, sem cruz. E nós vamos falar hoje da cruz. Mas antes de eu falar sobre tomar a cruz, deixa eu fazer algumas considerações. Eu peço a você que me dê a permissão para fazer algumas considerações acerca da cruz. Em primeiro lugar, foi na cruz que Jesus proferiu a última frase: está consumado. Ou seja, ele estava falando: Pai, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri ela na totalidade. A última fala de Cristo foi: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João 19:30. A cruz, preste bem atenção, os dois, eu vou usar uma palavra que não é muito usada no meio evangélico, mas eu vou usá-la assim mesmo. Os dois sacramentos. O que é isso, pastor? Sacramento. As duas celebrações estabelecidas por Cristo e observadas por nós até os dias de hoje, quais são? O batismo e a ceia. Esses dois sacramentos apontam para a cruz. Batismo quer dizer sepultamento, morte, ou seja, está associada à cruz. A ceia do Senhor é um memorial também que não tem como desvincular ele, separar ele da cruz. Toda a vida, irmão Vilmar, toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus se explicou e se explica pela morte e morte na cruz. Eu vou repetir essa fala. Toda a vida, todo o ministério de Jesus se explicou e se explica na cruz. Por causa de Jesus, preste bem atenção, por causa de Jesus, a cruz se tornou um símbolo da fé cristã. Pastor Josué Brandão, ele diz que a cruz foi privilegiada, porque antes de Jesus, a cruz não passava de um símbolo de tortura. Mas após Cristo ser pendurado numa, a cruz passou a ser símbolo da fé cristã. Mais uma afirmativa, Jefferson. Jesus é indissociável da cruz. Não tem como separar Jesus da cruz. Falando de Jesus, a cruz vem junto, pastor Lincoln. É indissociável. Em sexto lugar, a sexta afirmativa eu quero fazer. Alguns teólogos, alguns intérpretes desavisados, eu vou usar esse termo, desavisados, falam que Jesus foi surpreendido pela cruz. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim
esse cálice, é porque Jesus ficou surpreso com a cruz. É como se Deus tivesse escondido do seu filho a morte na cruz. Outros teólogos desavisados afirmam que a cruz foi apenas uma consequência natural de uma vida radical. Ou seja, Jesus era tão radical que a consequência natural foi a cruz. E quando eles fazem isso, irmã Juliana, eles estão equiparando Jesus a um Che Guevara, a um Gandhi, a um Luther King, a um Yitzhak Rabin, que foram homens que morreram por militar pela paz, pela justiça e pela vida social. Mas Jesus não pode ser equiparado a Gandhi. Jesus não pode ser equiparado a Luther King. Jesus não pode ser equiparado a Che Guevara. E Jesus não pode ser equiparado a nenhum outro homem. Sabe por quê? Foi o único que ouviu uma sentença, a sentença lançada por João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só foi direcionada a Cristo. Jesus, como disse Martin Lloyd Jones, não foi apenas um revolucionário político, como Luther King. Jesus não defendeu apenas uma causa social. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer mais uma verdade, irmão Ademir. Jesus sabia da cruz. A cruz de Jesus foi intencional. Foi intencional. Eu quero convidar você a olhar o que a Bíblia fala. Marcos 10:45. Olha como Jesus sabia da cruz. Jesus não foi surpreendido pela cruz. A cruz não pegou Jesus de surpresa, pastor Júnior. Marcos 10:45, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia da morte. Jesus sabia da cruz. Eu ainda convido você a olhar Lucas capítulo 9. Quando Jesus está no monte da transfiguração, diz que aparece Moisés e Elias. E eles conversavam, Jesus, Moisés e Elias. Conversavam no monte da transfiguração. E a pergunta é, eles conversavam sobre o quê? Está aí no texto. E eles já estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam do quê? Da sua morte ou da sua partida. Eu pergunto a você, como é que Jesus foi surpreendido? Quem afirma isso é desavisado, para não dizer outra coisa, irmão Jefferson. Jesus conversava com Moisés e Elias sobre a sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.
Eu ainda convido você a olhar o mesmo capítulo 9, o verso 51. Diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Olha, essa palavra me chamou a atenção. Manifestou o firme propósito. Jesus sabia da cruz. A ponto, olha aqui para mim, dos discípulos chegarem na aldeia dos samaritanos para preparar uma pousada. E quando os samaritanos veem Jesus, eles veem no rosto de Jesus a firme disposição de alguém que queria ir a Jerusalém. É para essa hora, ele disse isso, é para essa hora que eu vim. Eu já vi crente pregar e falar que Jesus estava com medo da cruz. Se Jesus tivesse medo da cruz, ele seria inferior a muitos outros mártires. Porque muitos foram martirizados na cruz. Jesus não tinha medo. Foi para essa hora que ele veio. Eu ainda convido você a olhar João capítulo 12. Esse texto aqui é muito claro. Jesus disse, João capítulo 12, versículo 23. A partir do 23, eu vou ler. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus está falando, vocês acham que eu vou falar, Pai, salva-me dessa hora? Não, é para isso que eu vim. Eu vim para essa hora. Se o grão não morrer, ele não vai frutificar. Jesus não tinha medo da cruz. Jesus não foi surpreendido pela cruz. Não foi. Aí alguém pergunta por que então ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. É porque ali ele se fez pecado. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. É por isso. Agora Jesus não tinha medo da cruz. Então a cruz, ela é um símbolo da fé cristã. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Jesus olha no capítulo 9 e o versículo 23, e ele dizia a todos. Jesus não disse, irmão Vilmar, aos discípulos. Jesus não disse, Jefferson, aos religiosos. Ele disse a toda a multidão, salvos e não salvos, discípulos e não discípulos. O que ele disse? Ele disse, se alguém quer vir após mim, se é condição. Se é
opcional. Você está aqui dentro, olha aqui para mim, todos. Você está aqui hoje. Seguir a Jesus é opcional. Você pode ou não. Se alguém quer vir, opcional. Mas se você quer, aí Jesus disse, tome a sua cruz. A cruz não é opcional. Seguir a Ele é opcional. Agora, a cruz, pastor Lino, não é opcional. Quando eu me disponho a segui-lo, automaticamente eu tenho a obrigação de tomar a cada dia a minha cruz. Não é opção. Levar a cruz é dever de todos os seguidores. Levar a cruz é obrigação de todos os discípulos. Eu estava lendo John Stott, o discípulo radical. John Stott, ele começa a falar que a palavra cristão aparece só 3 vezes na Bíblia, só 3 vezes. Em Antioquia foi a primeira delas. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. A palavra mais usada por Jesus não foi cristão. Jesus não usou. Ele usou discípulos. E o discípulo não tem a opção de carregar a cruz. Ele tem a obrigação. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia toma a sua cruz. Primeiro, eu tomo a cruz para depois segui-lo. Eu não posso seguir ele primeiro, a depois eu vou decidir se eu levo ou se eu não levo, se eu pego ou se eu não pego. Você quer ser discípulo? Primeiro, negue-se a si mesmo. Eu vou falar disso mais pra frente. Tome a sua cruz e depois você me segue. Agora, é engraçado, Gerson. O que Jesus quis dizer tomar a cruz? Hoje a gente talvez não tenha a real dimensão. Por quê? Hoje não há execução pública. Alguém já viu alguma execução pública aqui? Nosso país não tem nem pena de morte. Mas naquela época, o Império Romano, eu estava lendo, ele obrigava o condenado a carregar o patíbulo ou a viga transversal. O condenado era obrigado a carregar o patíbulo até o lugar da crucificação. Aí eu fui ler aqui o escritor Victor Kung. Ele tentou explicar isso. Ele é americano e ele disse, pastor Júnior, que é como você pegasse alguém que está condenado à cadeira elétrica e mandar ele ligar os eletrodos no próprio corpo. É isso que Jesus está falando. Você quer seguir? Você pega os eletrodos e liga a seu próprio corpo. Ou pega o líquido e incha a seringa. O líquido letal. Pega ele e você vai encher a seringa que vai te matar.
É isso que Jesus está falando. Sabe por quê? A cruz simbolizava dor, agonia, vergonha. O hino da harpa diz: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Porque cruz fala de agonia, cruz fala de dor, cruz fala de vergonha. É como você pegasse lá nos Estados Unidos os eletrodos, ligasse no seu corpo e sentasse na cadeira elétrica. É isso que Jesus está falando. Em segundo lugar, deixa eu dizer algo aqui que eu nunca ouvi na televisão, vou ser honesto. Nunca. E acho que eu nunca vou ouvir nos programas evangélicos. Segundo lugar, não existem seguidores de Cristo privilegiados sem cruz. Não tem um grupo, panelinha, e Jesus olhou e falou assim: ó, o resto vai carregar cruz. Vocês eu vou isentar. Não, Jaci. Todo discípulo, inegavelmente, impreterivelmente, vai ter que carregar a cruz. Não existem privilégios, irmão Sidney. Em terceiro lugar, cruz fala de renúncia. Cruz fala de renúncia. Eu coloquei aqui, eu peço a você permissão para me ler o que F.F. Bruce disse. Ele disse o seguinte: negar-se a si mesmo não é questão de deixar algo, quer na quaresma, quer por toda a vida. Trata-se de dizer um terminante e resoluto não a si mesmo para as esperanças, planos, ambições, para os gostos e desgostos, para os que são mais próximos e mais queridos por amor a Cristo. É eu renunciar tudo. Planos, carreiras, família, numa linguagem que é uma automutilação. Eu vou largar tudo por Cristo. Aí eu estava lendo, até falei a minha esposa agora à tarde. O missionário, irmão Vilmar, o missionário foi sair dos Estados Unidos e ir para um país africano, cheio de malária, cheio de pestes. A família dele chamou ele e falou assim: não vai não, que você vai morrer. Sabe qual foi a resposta dele? Eu já morri. Não vai não, que você vai morrer. Eu já morri. É isso que Paulo falou: eu já estou crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo entendeu, Jefferson, em Atos 20, quando ele disse: em nada tem a minha vida preciosa, conquanto que eu complete a carreira, o ministério que Deus me deu. Cruz fala de renúncia, e é renúncia radical, é renúncia total. Eu estava lendo com a minha esposa a biografia, Ademir,
de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já teve na Inglaterra. A esposa dele, a senhora Spurgeon, ela que disse isso na biografia dele, disse que quando eles eram noivos, Charles Spurgeon, pastor Júnior, com 20 e poucos anos de idade, aonde ele pregava, a multidão notava. E ele fazia questão de ir pessoalmente escolher o galpão, o lugar aonde ele ia pregar. E disse que um dia ele foi pregar em determinado lugar, e o que aconteceu? Quando ele chega lá, a multidão estava apertando. Quando Spurgeon desceu do carro com a noiva, a polícia estava lá tentando acalmar o ânimo da multidão. Centenas, milhares de pessoas no lugar. E o que Spurgeon fez? Spurgeon teve que empurrar a multidão para conseguir chegar no local onde ele ia pregar. Só que, quando ele foi empurrando a multidão, ele perdeu a noiva. E ele nem se deu conta que havia perdido a noiva. E o culto aconteceu, Spurgeon pregou. Quando terminou o culto, ele falou: meu Deus, cadê minha noiva? A noiva sumiu, a noiva desapareceu. Aí ele tentou recordar se ele tinha visto o rosto dela no meio da multidão, e não conseguiu recordar. Ele pegou o táxi, foi para a casa da noiva. Quando chegou na casa da noiva, ela estava no segundo piso, com muita raiva, emburrada. Imagina ser largada na multidão, ser abandonada. Imagina a esposa ser largada pelo marido no local. E ela não queria ouvi-lo de maneira nenhuma. Por muito custo, Spurgeon conseguiu convencer ela. Ela desceu emburrada, pensa numa mulher emburrada. Ele pediu perdão para ela e falou: você me perdoa, mas eu preciso fazer um acordo com você. Hoje nós precisamos fazer um acordo. O primeiro lugar na minha vida não é seu, é de Jesus. Se você quer continuar comigo, contente-se com o segundo lugar. Contente-se com o segundo lugar. E ela, a senhora Spurgeon, fala e aprendeu uma lição naquele dia. Renúncia é isso. Cristo está acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Família, carreira, emprego, esposa. Jesus é o primeiro. Isso é cruz, fala de renúncia. Eu quero convidar você a olhar na tua Bíblia. Olha a ênfase que Jesus dá a Jefferson. Capítulo 14. Capítulo 14. Olha o final do verso 26. Capítulo 14, o final do verso 26. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Olha o final do 27. Não pode ser meu discípulo. Agora olha o final do 33. Não
pode ser meu discípulo. Pastor Lino, 3 vezes Jesus reforçou: se você não renunciar, se você não tomar a cruz, você não pode ser meu discípulo. 3 vezes Jesus, martelando. Ele está falando de renúncia. Aborrecer pai, aborrecer mãe, largar a família, largar a carreira. E ele vai dizer: se você não tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. Em terceiro lugar, agora muita gente vai apunhar aqui. Em terceiro lugar, tomar a cruz. Um já morreu, já morreu, ainda dá tempo. Tomar a cruz, preste bem atenção, todos olham aqui. Tomar a cruz não é um slogan do evangelicalismo. Tomar a cruz não é um slogan do evangelicalismo. Que é isso, pastor? O senhor pode explicar o que é isso? Posso. Nós temos um vício. Nós temos um vício de falar assim: essa mulher é a cruz e eu carrego. Esses meninos são minha cruz. Esse vizinho meu, cruz pesada é esse vizinho. Ou, essa artrite é a minha cruz. Essa doença é a minha cruz. Essa prova bateu no meu carro, é a minha cruz. Isso é um slogan. A gente tem mania de pegar uma expressão e transformar ela num slogan. Esse colega de trabalho é minha cruz. Quando Jesus falou tomar cruz, ele não está falando de doença, não. Quando ele está falando de tomar cruz, pastor Lino, não é o vizinho que liga o som no último volume e não te deixa em paz. Eu não vou citar nome não, mas é a antiga esposa de um amigo meu. Primeiro dia eu conheci ela, ela falou: eu sou a cruz que ele carrega. Isso não é cruz, não. Não é? Quando Jesus está falando de tomar cruz, ele não está falando de lutas inevitáveis, ele não está falando de pobreza, ele não está falando de enfermidade, ele não está falando de colega mala no trabalho, ele não está falando de vizinho implicante, ele não está falando de sofrimento resultante da nossa culpa ou estultice. Aí você fala: pastor, o que é tomar a cruz então? Que cruz é essa? Eu vou pegar aí um escritor que o pastor Júnior gosta muito, Maier Pilma. Maier Pilma diz: para ser exato, a cruz refere-se às dificuldades e perseguições que são resultados da nossa lealdade a Cristo. É o que a gente sofre por causa de Cristo. São os sofrimentos, irmão Vilmar, por causa de Cristo. Está lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por minha causa.
quando você é perseguido, é maltratado por ser discípulo. É essa cruz que ele está falando. É quando você tem que dar a segunda face. É quando você tem que caminhar 2 milhas por causa dele. É quando você tem que renunciar pai, mãe. Eu já falei isso aqui em um dos estudos. É quando você tem que escolher ou Jesus ou o emprego, ou a família ou Jesus. É essa cruz. Então nós temos que parar esse negócio de essa cruz eu carrego. Esse cunhado meu é a cruz que eu carrego. Esse encarregado meu é a cruz que eu carrego. Não é. A cruz é o resultado da nossa lealdade a Jesus. Vocês estão entendendo? Já estou quase encerrando. Em quarto lugar, a cruz aponta para um só destino. Vou repetir. A cruz aponta só para um destino: a morte. Na época de Jesus, irmãos, se você visse alguém carregar a cruz ou a viga, você não precisava perguntar assim: para onde você está indo? Se você perguntasse, Juliana, está lá um homem carregando um patíbulo, a viga transversal. Você está indo para onde? Eu não ia responder assim: eu estou indo para o parque de diversão. Não. Tomar a cruz só tem um destino: a morte. É isso que Jesus está falando. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, tome a sua cruz. Ou seja, é um destino só. É a morte. É por isso que Jesus, irmão Vilmar, contou 2 parábolas. A parábola do homem que foi edificar a torre, mas ele não calculou. Ele começou a obra achando que ia custar X, mas depois a obra custou X mais Y, ele não tinha recurso para continuar a construção, ele teve que parar pela metade. Aí Jesus está falando: olha, é como um construtor. Alguns teólogos vão dizer que Jesus estava falando de Pilatos. Pilatos foi construir um arqueduto, usou dinheiro até do templo, que não podia. Mas mesmo usando dinheiro do templo, a obra ficou inacabada. Ele parou, aí todo mundo escarnecia dele. Lá, começou a obra e parou. Sabe o que Jesus está falando? É melhor nem querer tomar cruz, se for parar pela metade. Pastor Júlio. Se for para parar no caminho, sabe o que Jesus está falando? Eu vou usar uma linguagem aqui que eu não gosto muito, mas hoje eu tenho. Jesus está falando: meu filho, tem preço a ser pago. Você tem que pensar no custo que é me seguir. Porque se você me seguir e parar pela metade, você vai ser ridicularizado. Você vai ser zombado.
Aí ele fala da parábola do construtor da torre e do rei que vai à guerra. E ele não sabe se vai com 10.000, ele tem que fazer a conta. Eu vou com 1.000, eu vou com 10.000, eu vou com 20.000. Sabe o que Jesus está falando aqui? Duas coisas. Primeiro, a caminhada cristã é uma construção. Segundo, a caminhada cristã é uma guerra. E você não pode entrar na guerra despreparado. Você tem que saber as implicações. Seguir a Jesus tem preço. Aí eu vou usar Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, eu achei lindo. Ele disse que a salvação é gratuita, mas o discipulado vai custar a sua vida. A salvação é de graça, mas o discipulado custará a sua vida. Porque cruz fala de morte. Cruz aponta para a morte. Depois que você pega a cruz, você tem que ir até o lugar da crucificação. Você não pode parar. No segredo não é começar bem, é terminar bem. É isso que Jesus está falando na parábola. Você não pode começar a caminhar e parar, não. Começou, vai até o final. Sabe o livro do Dietrich Bonhoeffer, para quem nunca ouviu falar no Bonhoeffer, foi na época de Adolf Hitler, um teólogo, pastor alemão. Pastor alemão não é cachorro, não é um crente. Crente, teólogo, pastor, era da Alemanha. Bonhoeffer, ele escreveu um livro intitulado O Custo do Discipulado, para ele combater a famigerada graça barata. O que é graça barata? Ele colocou aqui. A graça barata é uma graça que oferece perdão sem arrependimento. Perdão sem arrependimento. Comunhão sem confissão. Discipulado sem cruz. É o que muitas igrejas estão oferecendo aí. A vida cristã não é carregar cruz, é andar no parque da Disney. Vem pra cá, você vai ficar rico. Vem pra cá, você tem um Palio 98, vai ter uma Hilux, vai ter... cruz. É a graça barata. É salvação sem arrependimento. É salvação sem conversão. Sem conversão. Aí Bonhoeffer, ele vai resumir. A salvação é gratuita, mas o discipulado custará a sua vida. Você está disposto a seguir Jesus? Negue-se. Perca a sua vida. Tomar cruz é isso. É renúncia. É largar tudo. Sabe por quê, irmão Vilmar? Irmão Cid, irmão Walter? A cruz, ela tira o foco das coisas materiais e nos faz focar só as espirituais. Em quinto lugar, a cruz, Jaci, ela torna a caminhada mais difícil e mais pesada. Eu coloquei que, para todo mundo entender, viu, irmão velho? Hoje a senhora vai entender.
É fácil carregar um pacote de arroz 5 quilos, 5 minutos. É moleza, não é? Agora, passa o dia inteirinho carregando um pacote de arroz na mão. Faz esse teste. Pega um pacote de arroz e deixa ele o dia inteirinho no braço. Depois de 24 horas, você vai jurar que aquele pacote pesa 50 quilos. Você vai jurar que aquilo ali não tem só 5 quilos. A minha menina está ali com 8 quilos. Você pega ela na moda e 5, 10, 15 minutos o braço já começa a cruzar. Agora imagina você pegar uma cruz e carregar ela o resto da vida. A cruz deixa a caminhada cristã mais pesada, mais difícil. Eu vou encerrar esse sermão com 2 reflexões. A primeira é do John Stott. John Stott, ele disse na página 59 do livro dele, A Cruz de Cristo. Ele disse: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Eu vou repetir. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Porque é impossível separar Jesus da cruz. É indissociável. Em último lugar, eu vou citar, essa frase é atribuída a Tozer. Ele disse: se Jesus, escute aqui os pregadores agora, todos nós, Tozer disse, se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que muitos ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que muitos ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. A cruz está desaparecendo da maioria das igrejas. Conversão, arrependimento, renúncia, buscar honra e vem só de Deus, ser sal da terra, e por aí vai tudo que a gente falou aqui hoje. Está sumindo dos sermões de muitos pregadores. Qual é o nosso dever? Se você pode ou não seguir. Se alguém quer, você tem a opção. Seguir, irmã Isabel, seguir é opcional. Agora, quando eu decido seguir, tem uma luz para carregar. Tem renúncia. Tem automutilação. Cada dia. Lucas vai acrescentar ainda. A cada dia. A cada dia. Não tem esse negócio de agora a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Não, isso só tem na música. Com Cristo não tem isso, não.
A cada dia eu vou me automutilar. Porque vida cristã é guerra. Guerra. E Jesus falou, qual é o rei que vai para a guerra sem fazer as contas? Qual é o construtor que vai começar a edificar a torre ou um edifício? Alguns teólogos dizem que é o arqueduto que Pilatos começou e parou. Outros vão falar que é a Torre de Babel, que eles começaram a erguer, mas não sabiam onde ia dar. De uma coisa ou de outra, Jesus está usando uma coisa que todo mundo entendeu. E Jesus está falando, se você quer me seguir, tem um preço. Tem um custo. E eu exijo tudo. Eu tenho que ser prioridade. Quer vir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Depois você vem e me segue. Aleluia. Jesus disse isso. Pastor, isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas é o nosso dever. Que Deus abençoe a todos. Amém? Pai, obrigado por tua palavra. Pai, que possamos sair daqui conscientes. Eu sei que é uma palavra que confronta, que joga na parede, que chama a realidade, Pai. Oh, Pai, vida cristã não é brincadeira, não é renúncia. Dá-nos graça, condição para viver isso, Pai. Pois é isso, Senhor, que teu Filho pede de nós. É lealdade absoluta, é ser o centro de tudo. Oh, Pai, muito obrigado. Eu tenho aprendido muito, eu tenho apanhado muito com tudo isso também. Mas eu quero a cada dia mortificar a minha carne. Eu quero dizer como Paulo, em nada tem a minha vida preciosa, porque a minha vida é tua. Aleluia. Tu és a minha prioridade, a minha primeira opção, Pai. Pai, que essa palavra possa produzir, Pai, a honra e glória do teu nome. Amém, 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 amém.